Uma jovem de coração puro, renegada pelo próprio pai, um homem misterioso, bastardo ignorado por um bilionário, unidos por um casamento que só beneficiaria aqueles que os trataram como lixo. Mas o que ninguém sabia é que esse acordo forçado esconderia um destino grandioso, um sentimento impossível de conter, uma ascensão inimaginável. Eles não queriam se amar, mas o destino já havia decidido, e o que estava por vir surpreenderia até os próprios protagonistas. Este vídeo não apareceu para você por acaso. Talvez Deus queira que você saiba que, às vezes, tudo o que parece uma perda é, na verdade, o início da sua vitória. As pessoas podem te rejeitar, desacreditar, te empurrar para o fundo. Mas quando você decide se levantar com dignidade, ninguém pode te impedir de florescer. Comente de qual cidade você está assistindo e fique até o final. Esta história vai te surpreender. Continuando. Às vezes, a vida tem um jeito cruel de esconder os tesouros mais preciosos sob os escombros do desprezo. No coração da aristocrática, porém falida, família Beaumont, em Lyon, havia uma filha renegada, a primogênita. Elodie, inteligente, ética, dona de uma beleza sóbria que refletia sua mãe doente, era tratada como um fardo, como um erro de cálculo entre alianças quebradas e ambições frustradas. Do outro lado do país, em Bordeaux, havia um bastardo, não um qualquer, um que o mundo veria apenas como mais um fruto de um erro escondido, até que o destino lhes mostrassem que ele era mais que isso. 2 renegados, um contrato, um casamento que, à primeira vista, parecia mais um castigo do que uma chance de amor. Mas o destino, ele tem uma ironia fina, e quando 2 corações feridos decidem se unir por obrigação, às vezes é aí que mora a mais verdadeira forma de liberdade. Eles se casaram sem se conhecer, sem saber que estavam escolhendo, sem querer, o amor de uma vida inteira. Este vídeo não apareceu para você por acaso. Talvez Deus queira que você saiba que, às vezes, as maiores bênçãos da sua vida vêm disfarçadas de rejeição. Não desista agora. O final que te espera pode ser muito melhor do que você imagina. Comente agora de qual cidade você está assistindo para que possa saudar você nos comentários. Fique até o final, pois a história irá te surpreender. A chuva caía com suavidade sobre os telhados antigos de Lyon, trazendo consigo o aroma úmido das folhas de outono e o peso silencioso dos dias que pareciam sempre iguais para Elodie Beaumont. Dentro da mansão decadente da família, onde os tapetes poídos contrastavam com os retratos de um passado glorioso, ela atravessava o corredor como um fantasma. Ignorada, esquecida, tolerada, ela era a filha mais velha de Charles Beaumont, um homem que outrora fora respeitado como herdeiro de uma linhagem nobre, mas que agora se agarrava a aparências enquanto sua fortuna escorria pelos dedos. Charles não escondia de ninguém que sua predileta era Camille, a filha mais nova, encantadora e vaidosa, cuja única ambição era se casar bem. Elodie, por outro lado, era o espelho fiel de sua mãe, sóbria, justa, teimosa, qualidades que para o pai significavam ameaça. A mãe, Margot, estava em silêncio constante, como se seu corpo frágil, corroído pelo câncer, tivesse desistido de lutar.
Elodie cuidava dela com dedicação, mesmo quando Charles fingia que a doença da esposa era apenas uma fraqueza passageira. A única vez em que demonstrou preocupação foi ao anunciar um plano absurdo. Você vai se casar com o filho de Etienne Delacroix, dissera ele, sem sequer olhar nos olhos da filha. É a única maneira de garantir o tratamento de sua mãe. Elodie engoliu a indignação. Sabia que seu pai não movia um dedo sem interesse. Etienne Delacroix, um magnata envolvido em escândalos discretos, era um velho conhecido de Charles. Ambos haviam partilhado negócios obscuros no passado, mas a ruína dos Beaumont tornara qualquer aliança lucrativa impossível, exceto por uma: o casamento. Charles não teve coragem de oferecer Camille. A filha mais nova, protegida como joia rara, nunca aceitaria casar-se com um bastardo, pois era assim que falavam do suposto filho de Etienne. Ninguém sabia muito sobre ele, apenas que nascera fora do casamento e que, após ser reconhecido, informalmente havia sumido da sociedade. Ele não tem dinheiro, é só uma formalidade. Um homem simples, trabalhador. Charles disfarçou, como se estivesse oferecendo um ato nobre. A única condição é o casamento. Elodie hesitou, não por orgulho, mas por dúvida. Aquilo tudo parecia sujo, manipulado. E mesmo assim, havia a mãe. Ela impôs uma única exigência, o contrato. Em troca do casamento, o pai financiaria todo o tratamento de Margot. Charles assinou, sem intenção de cumprir. No fundo, esperava que ela aceitasse por desespero e esquecesse depois. A cerimônia foi apressada, discreta, realizada numa vinícola antiga nos arredores de Bordeaux. Elodie só conheceu o noivo quando já estava no altar, e ali o mundo virou. Ele estava de terno preto, impecável, alto, ombros largos, olhos cinzentos como aço e uma expressão séria, misteriosa. Ele não sorria, mas também não parecia desconfortável. Havia algo nele, uma presença quase indomável. O nome dele era Julien. Nenhum Delacroix no convite, nenhum sobrenome associado, apenas Julien. Ela, sem disfarçar o espanto, segurou sua mão. Ele, sem mostrar emoção, segurou de volta. Após a cerimônia, retornaram a Lyon, onde, por acordo, viveriam na ala reformada de uma antiga casa da família, afastada do centro e da mansão principal. Julien, discreto, levou uma vida simples. Não parecia ter dinheiro. Não parecia se importar com títulos ou status. Elodie, desconfiada, agia com cautela. Mas, ao mesmo tempo, sentia algo diferente. Ele não era como o pai dela, nem como os homens que conhecia. Ele não perguntava sobre seus sentimentos, mas escutava cada gesto. Não falava muito, mas percebia tudo, enquanto Camille zombava nas costas da irmã, chamando o marido dela de marido de brechó, e o pai ignorava totalmente a existência dos dois. Elodie começava a perceber que havia algo errado. Julien nunca tocava em dinheiro, mas nada faltava. Os boletos da clínica onde sua mãe iniciara o tratamento estavam pagos, apesar de Charles jurar que ainda estava resolvendo. Na verdade, Charles não pagara um centavo. Julien havia feito isso, em segredo, mas Elodie ainda não sabia. E Julien também escondia outro segredo. Aquele casamento não havia sido apenas uma exigência do pai dele. Fora, na verdade, um teste. E também um plano. Um plano silencioso de alguém que já não precisava provar nada a ninguém, exceto para ela. Lyon,
em sua elegância arquitetônica melancólica, escondia com classe as feridas de quem vivia entre ruínas disfarçadas de tradição. A casa onde Elodie e Julien moravam ficava nos arredores do bairro Croix-Rousse, longe do burburinho da burguesia falida que ainda frequentava os cafés do centro, fingindo riqueza que não existia. O lar deles era simples, mas limpo, arrumado, com o gosto de alguém que se importava com os detalhes. A maioria dos objetos tinha uma beleza rústica e antiga, como se tivessem sido escolhidos por alguém que conhecia o valor da história por trás de cada coisa. Julien, apesar de quieto, deixava rastros de sua personalidade em cada canto. Uma pequena coleção de livros raros sobre arte e engenharia, uma garrafa de vinho branco escondida entre as panelas da cozinha, ferramentas organizadas por tamanho e função em um armário de madeira sob a escada. Elodie, com o tempo, passou a observar mais do que julgava. Ele acordava cedo, saía para caminhar e voltava com ingredientes frescos para o café. Nunca a tratava com frieza, mas também nunca forçava a intimidade. Sua gentileza era prática. Cuidava da casa, lavava a louça, trocava as lâmpadas, cozinhava com destreza. Mas havia um mistério. Ele nunca dizia onde ia, nunca recebia ligações, nunca demonstrava vaidade. Enquanto isso, a mansão Beaumont seguia como uma peça teatral. Camille vestia-se com roupas de grife, compradas com o pouco que restava do dinheiro da família. Passava os dias fingindo conversas importantes ao telefone e zombava da irmã sempre que podia. Charles, por sua vez, falava em jantares e parcerias, como se estivesse em um palácio, não em uma casa à beira da penhora. Margot, cada vez mais fraca, continuava o tratamento, alheia aos conflitos, mas com um olhar silencioso e observador. Ela parecia enxergar o que ninguém dizia. Ele tem mãos de quem já construiu muito, disse certa noite à filha, após Julien ajudar a ajeitá-la na cama. Elodie não respondeu, mas aquela frase ficou nela. Julien era simples, mas não era qualquer um. Do outro lado, em Bordeaux, a figura de Etienne Delacroix permanecia nas sombras. Oficialmente, era um velho aristocrata excêntrico, dono de vinhedos, ações e propriedades em meia Europa. Nos círculos privados, era conhecido por seus acordos escusos. E mesmo entre seus inimigos, havia consenso. Era um homem perigoso. O casamento de seu filho bastardo com a filha renegada de um falido não fora apenas um capricho ou piedade. Etienne sabia que Charles estava desesperado e sabia que Julien, embora renegado publicamente, tinha construído nos últimos 5 anos um império silencioso, com empresas de tecnologia e investimentos camuflados em nomes terceiros. Ele queria observar o filho, ver se a mulher era digna, ver se Julien, com tudo que tinha, seria capaz de amar como homem, e não como bilionário. Naquela noite, Elodie dormiu nos braços de Julien, não como esposa por contrato, mas como alguém que aos poucos estava descobrindo o que significava ser protegida. Pela primeira vez. O casamento por contrato, que começou como uma imposição cruel, começou a transformar-se lentamente numa aliança verdadeira. Ainda assim, Elodie e Julien viviam em um terreno instável, onde qualquer descoberta poderia desmoronar o frágil castelo que estavam construindo. E não faltavam pressões externas para acelerar esse colapso. Na mansão Beaumont, Camille continuava sua escalada social vazia, mas as notícias corriam mais rápido do que ela conseguia maquiar.
O banqueiro parisiense que ela almejava como noivo, Baptiste Monnier, começou a questionar discretamente as origens da fortuna da família, ou melhor, da sua ausência. O que ele descobriu não o agradou. Além de estarem endividados, havia o rumor de que o genro, Julien, era um bastardo sem nada, o que jogava por terra qualquer aliança estratégica. Camille, desesperada, teve uma ideia sórdida: desmoralizar a irmã e seu marido. Convocou um jornalista fofoqueiro local para um jantar na mansão, com o pretexto de mostrar a nova fase da família. Durante o evento, tentou plantar histórias falsas sobre Julien, sugerindo que ele havia se casado por interesse e que Elodie era uma mulher instável, traumatizada demais para ser esposa de verdade. O jornalista era malicioso, mas não tolo. Percebeu que havia algo fora do lugar. E Julien, que mantinha discretas conexões pela cidade, ficou sabendo da tentativa no dia seguinte. Ela está tentando destruir você publicamente, mas vai acabar se queimando, disse Julien ao contar a Elodie sobre o jantar armado. Ela não se surpreendeu, mas doeu. Ainda era a irmã, afinal. Camille não quer apenas me ver fracassar. Ela quer roubar tudo o que acha que é dela. Ela não consegue roubar o que você carrega dentro de si. Julien respondeu. E agora, ela também não pode me manipular. Enquanto isso, no núcleo mais íntimo, outra tensão crescia. Margot, mesmo doente, começou a notar as mudanças em Julien. Apesar da voz fraca e dos movimentos limitados, ela observava tudo. Certa noite, pediu para ficar sozinha com o genro. Julien hesitou, mas aceitou. Você não é o que parece, sussurrou ela com um leve sorriso nos lábios ressecados. E isso é bom. Minha filha merece alguém assim. Eu não fiz nada além do necessário. Exatamente. E esse é o maior gesto de todos. Esse momento marcou Julien. Pela primeira vez sentiu que alguém o via de verdade, não como o bastardo, não como o herdeiro renegado, mas como homem. Ao mesmo tempo, Elodie começou a desconfiar de outro ponto. Desde que estavam juntos, Julien nunca falava sobre o pai, e quando ela tentou tocar no assunto, ele desviou. Por que você nunca fala sobre o Senhor Delacroix? Porque ele nunca foi pai, e o que ele fez não é algo que se perdoa com alianças de negócios. Mas você aceitou esse casamento por ele. Julien a olhou profundamente e então respondeu. Não foi por ele, foi por você. Essa confissão selou algo invisível entre os dois, mas também trouxe novas dúvidas a Elodie. O que exatamente Julien escondia? A pressão do tempo começou a pesar. O quadro de saúde de Margot oscilava. As sessões de quimioterapia se intensificavam. O dinheiro da família Beaumont já não sustentava nem as aparências, e enquanto isso, Charles descobriu que Etienne Delacroix havia voltado à França. Temendo perder o poder que acreditava ter através do casamento da filha, Charles tentou reatar contato direto com Etienne, mas não foi atendido. Pior, foi informado por uma secretária que o Sr. Delacroix não estava mais envolvido em assuntos relacionados a Lyon. Charles ficou furioso e começou a desconfiar que havia algo errado. Julien, por outro lado, estava preparando o terreno para um grande movimento. Após meses de silêncio, começou a reorganizar sua presença pública, discretamente. Assinou contratos internacionais, adquiriu imóveis em nome de uma holding francesa e silenciosamente começou a fazer doações,
substanciais para hospitais e ONGs, tudo com nomes de empresas anônimas ligadas a seu nome verdadeiro, ainda oculto. Ele sabia que a hora de revelar tudo estava próxima. Mas antes, precisava garantir que Elodie não o amasse por quem ele parecia ser, e sim por quem ele realmente era. Nesse momento da história, ambos estavam diante de um novo desafio. O tempo estava correndo. O amor crescia, sim, mas os segredos também. E os fantasmas do passado estavam prestes a bater a porta. A noite em Lyon estava mais escura do que o habitual. As nuvens cobriam a lua, e o ar estava carregado como se o destino, até então paciente, tivesse decidido agir de uma vez. Julien voltava de Paris, onde fechara discretamente a compra de uma empresa de logística estratégica que pertencia, ironicamente, a um dos ex-sócios de seu pai. Uma jogada silenciosa, porém fatal. Ele acabara de ultrapassar oficialmente o patrimônio de Etienne Delacroix. Era o momento certo para revelar tudo, mas o destino não esperou por ele. Naquela mesma noite, Camille entrou no quarto de Elodie, furiosa, segurando o celular com a tela aberta em uma matéria recém-publicada. Em manchete, estampava o nome de Julien Delacroix, bilionário oculto, filho bastardo do magnata Etienne Delacroix, assume liderança de conglomerado europeu. Você sabia disso? Gritou Camille, com os olhos arregalados. Você casou com ele sabendo quem ele era? Você enganou todos nós. Elodie ficou paralisada. Do que você está falando? Camille jogou o celular na cama. Era a primeira vez que via a irmã sem respostas. E era claro. Elodie não sabia de nada. A revelação se espalhou como fogo em palha seca. Em menos de 2 horas, a família inteira sabia. Charles, atônito, tentou ligar para Julien 3 vezes. Não foi atendido. Na 4ª tentativa, a secretária do conglomerado atendeu. O senhor Delacroix não está disponível para o senhor neste momento. A humilhação foi fulminante. Enquanto isso, Elodie sentou-se no quarto em silêncio. As mãos tremiam. Todas as peças começavam a se encaixar. O estilo sóbrio, a segurança silenciosa, a ausência de vaidade. A forma como ele a protegia, como pagara o tratamento da mãe, como jamais tentara se promover. Ele nunca fingira ser pobre. Ela apenas acreditou nisso, porque ele nunca se comportou como um homem que precisava provar algo. Julien chegou naquela madrugada. Encontrou-a acordada, sentada na varanda, com uma xícara de chá fria nas mãos. Ela não falou. Ele se aproximou e apenas disse: "Você descobriu?" Ela assentiu. Olhou nos olhos dele. "Por quê?" "Porque queria saber quem você era quando não havia nada para te dar." Silêncio. "Você me deixou pensar que era alguém sem nada. E mesmo assim você ficou. Não por você." Ela respondeu com sinceridade amarga. "Fiquei pela minha mãe, pelo acordo, pela dor." E agora, ela o olhou profundamente. Ainda havia raiva, ainda havia feridas. "Agora eu preciso saber se você me ama, ou se isso tudo era só mais um jogo entre vocês, você e meu pai." Julien respirou fundo. Caminhou até ela, ajoelhou-se e pegou suas mãos. "Não foi por ele. Nunca foi. Eu amei você no silêncio, no modo como você cuida da sua mãe, na sua coragem de me enfrentar, no jeito que você cozinha quando está distraída, no modo como você nunca esperou ser salva, mas mesmo assim salvou a minha alma." Ela chorou. Pela primeira vez, não por dor, mas porque algo dentro dela finalmente quebrou.
o muro, a desconfiança, a armadura. A revelação de Julian trouxe consequências imediatas. A mídia cercou a casa. Repórteres bateram à porta dos Beaumont. Especulações surgiram sobre um possível golpe da filha renegada. Charles tentou se reposicionar como o mentor do genro, mas foi desmentido publicamente. Julian, em um comunicado oficial, declarou que todas as decisões tomadas por ele no último ano foram autônomas e desassociadas de qualquer vínculo com a família Beaumont. Para Camille, o golpe foi devastador. Baptiste terminou o relacionamento alegando que não queria lidar com escândalos familiares. A beleza e a arrogância já não sustentavam sua narrativa. O desprezo que ela sempre demonstrou por Julian agora era alvo de piada social. Margot, mesmo doente, sorriu ao ouvir a verdade da boca da filha. Eu sabia, pela forma como ele olha para você. Nenhum homem finge isso por tanto tempo. Julian, agora exposto ao mundo, convidou Elodie para um jantar, não público, não glamuroso, em um antigo terraço em Bordeaux, cercado por velas e silêncio. Não preciso mais esconder quem sou, mas não quero mudar o que somos. Não quero que você mude, ela respondeu. Só quero saber que, daqui para frente, vamos viver sem contratos, sem obrigações. Então posso te pedir em casamento de verdade? Ela sorriu. Só se for com aliança escolhida por mim. As ondas do escândalo gerado pela revelação de Julian como bilionário repercutiram com força nos círculos sociais, familiares e empresariais. Em Lyon, os Beaumont passaram de família respeitável em reabilitação a motivo de especulação e escárnio. Nos jantares da alta sociedade, a história da filha renegada que se casou com o bastardo bilionário virou lenda viva, com versões tão dramáticas quanto distorcidas. Charles perdeu o pouco prestígio que ainda tentava manter. Empresários, que antes o escutavam por educação, começaram a ignorá-lo abertamente. O patriarca agora era visto como um homem que entregou a própria filha por ambição e falhou até nisso. Camille trancou-se em casa por semanas. A humilhação pública fora demais para seu ego. Sem o noivo rico, sem atenção positiva, sem o favoritismo do pai que agora se voltava a Elodie por puro oportunismo, ela experimentava o que a irmã havia vivido a vida inteira, ser ignorada. Enquanto isso, Julian optou pelo silêncio. Recusou entrevistas, convites de programas de televisão e aparições públicas. Ele não queria ser um caso de sucesso de superação. Queria paz. E queria Elodie, não como parte de um espetáculo, mas como parte da vida real. Margot teve uma leve melhora. Ainda em tratamento, agora contava com uma equipe médica particular, visitas regulares e o melhor cuidado possível. Mais do que isso, estava feliz por ver a filha sorrir sem medo. Você parece em paz, disse ela em uma tarde de sol, sentada no jardim. Porque finalmente estou com alguém que não precisa me amar. Mas escolhe fazer isso todos os dias. Elodie também começou a transformar-se. Abandonou o medo constante de julgamento, passou a vestir o que gostava, frequentar os lugares que sempre evitou por vergonha da família. Entrou como voluntária em uma ONG que ajudava mulheres em situação de vulnerabilidade emocional e financeira. Encontrou ali um propósito silencioso, mas poderoso. Ainda assim, os dias não foram apenas de calmaria. Charles tentou uma última cartada.
entrou com um processo contra Julien, alegando quebra de acordo verbal de negócios. A manobra foi patética e logo arquivada, mas serviu como ponto final. Julien cortou todos os vínculos com a família Beaumont, inclusive impedindo qualquer ligação direta com seu conglomerado. Eles não te merecem, disse a ele Elodie, nem ao menos mereciam o benefício da dúvida. Mas você merecia, e é por isso que suportei tudo. No mundo dos negócios, Julien surpreendeu ainda mais. Anunciou a criação de uma fundação em nome da mãe, voltada para jovens empreendedores órfãos. O anúncio, simples, gerou comoção na imprensa especializada, mas o bilionário continuou sem dar entrevistas. A única presença pública que mantinha era a discreta, mas simbólica, ao lado de Elodie. Em eventos comunitários, reuniões, beneficentes e visitas silenciosas aos hospitais que ele agora financiava. Um gesto, em particular, emocionou a cidade. Julien reformou discretamente uma das alas pediátricas do hospital onde Margot fazia tratamento. E, sem assinar como Delacroix, colocou uma placa com o nome da ala, Unidade Elodie Margot. Elodie viu a homenagem dias depois, por acaso. Chorou em silêncio. Entendeu naquele momento que tudo o que ela viveu, rejeição, silêncio, dor, havia levado até ali. Julien não era um homem que amava com palavras, ele amava com escolhas, e ela, agora, também sabia escolher. O inverno chegou à França com sua habitual elegância cinzenta, cobrindo Lyon com um véu de frio que parecia desacelerar o tempo. Mas dentro da casa de Elodie e Julien, o clima era outro. A rigidez inicial entre eles havia dado lugar a uma intimidade serena, feita de gestos cotidianos e confiança silenciosa. A dor havia plantado raízes, e agora florescia como algo novo, crescimento. Julien, mais aberto, começou a compartilhar com Elodie partes de sua trajetória que antes guardava como feridas trancadas a 7 chaves. Contou sobre sua infância, ignorada por Etienne, a mãe que criou sozinha, as noites em que ele dormia em bibliotecas públicas enquanto programava e estudava sozinho. Falou das primeiras empresas que fundou sob nomes falsos, das portas que se fecharam por preconceito, das portas que ele arrombou com inteligência e frieza. O dinheiro veio depois, mas o que eu queria era respeito. E agora que tem? Agora eu só quero paz. Elodie entendeu, enfim, que ele nunca teve sede de vingança, só de dignidade. E ao perceber isso, ela própria começou a se curar das mágoas que carregava desde a adolescência. A rejeição do pai, o desprezo da irmã, a vergonha social. Tudo isso havia moldado uma mulher que vivia na defensiva. Agora, ela finalmente se permitia respirar sem medo. Mas o crescimento vinha acompanhado de novos desafios. O anúncio da fundação, em homenagem à mãe de Julien, despertou o interesse de várias entidades, e a mídia voltou a insistir em aparições públicas. Julien recusou as grandes entrevistas, mas aceitou participar de um fórum fechado sobre sucessão e ética empresarial, desde que fosse ao lado de Elodie, que agora atuava como consultora de impacto social nos projetos da fundação. No evento, ela falou com firmeza e simplicidade. Contou sobre sua mãe, sobre como o apoio emocional e financeiro certo pode mudar vidas silenciosamente. O público, acostumado a empresários vaidosos e discursos mecânicos, se emocionou. Ao final, ela foi aplaudida de pé. Julien olhou para ela com orgulho. Era sua esposa.
mas também era sua igual. E juntos começaram a construir algo que ia além do casamento, uma parceria real. Enquanto isso, Camille, que antes usava a aparência como escudo, se viu obrigada a buscar algo além da imagem. Começou uma terapia por insistência da mãe e, pela primeira vez, escreveu uma carta para Elodie. A carta não era exatamente um pedido de perdão, mas uma tentativa de aproximação. Talvez eu nunca entenda como você conseguiu ser forte sem nunca ser cruel. Mas hoje percebo que minha luta era contra mim mesma, não contra você. Elodie leu, refletiu e respondeu com algo que surpreendeu a irmã. Espero que você encontre sua verdade. A minha, enfim, começou a florescer. Esse gesto foi o fim de uma rivalidade e o início, ainda tímido, de uma reconciliação possível. Não se tornaram confidentes, mas deixaram de ser inimigas. Margot, em seus últimos meses de vida, foi quem mais celebrou essas pequenas vitórias. Ela viveu tempo suficiente para ver as filhas em paz e para ouvir Julien chamá-la de mãe durante uma visita em que, pela primeira vez, ele a abraçou com gratidão. A senhora criou a mulher mais forte que eu conheci. Obrigado por isso. Quando ela faleceu, foi uma cerimônia íntima, nada de ostentação. Apenas flores do campo, um coral suave e uma carta que Margot deixou para Elodie. Você sobreviveu a todos que queriam te apagar. Agora viva, intensamente, sem medo de brilhar. Após o luto, Julien levou Elodie para uma viagem silenciosa pela Provence. Lá, entre os campos de lavanda e vilarejos de pedra, eles celebraram, pela primeira vez, o aniversário de casamento, mas agora como casal verdadeiro, sem contrato, sem mentiras, com amor e com planos. Ela falou em adotar. Ele em abrir escolas técnicas para jovens rejeitados pelo sistema. Ambos queriam transformar suas dores em sementes. Mais do que cresceram, eles floresceram juntos. A primavera chegou com um ar de renovação, e com ela vieram decisões importantes. O ciclo de cura entre Elodie e Julien parecia completo, mas a vida, como sempre, preparava novos testes. Desta vez não emocionais, mas estratégicos. Julien recebeu uma proposta internacional. Um conglomerado asiático queria fundir uma de suas empresas de tecnologia com uma rede multinacional de comunicação. O negócio representaria uma expansão global definitiva, mas havia uma exigência. Ele teria que assumir a liderança direta da sede em Singapura por pelo menos 2 anos. Essa notícia caiu como uma bomba no novo cotidiano que o casal construía. Você sabia que isso viria, disse Julien, mas eu não vou decidir nada sem você. E se disser que não quero ir, então não vamos. Não há sucesso sem você. Mas Elodie não queria ser o freio dos sonhos dele. Pela primeira vez, sentia que também tinha escolha. E isso era libertador. Ainda assim, ela pediu tempo para pensar. Enquanto refletiam, outra questão voltou à superfície. Charles, sem dinheiro, sem influência, e agora sem apoio nem mesmo de Camille, que após a morte da mãe, havia se afastado do pai. Charles estava em ruínas. Surgiram rumores de que ele havia tentado vender antiguidades da família que pertenciam legalmente às filhas. Um ato desesperado. Julien tentou ignorar, mas foi Elodie quem propôs. Vamos resolver isso, não por ele, mas para encerrar esse ciclo. Você quer ajudá-lo? Não.
Quero mostrar a ele que o que nos destruiu não nos define mais. Julian organizou uma reunião formal com Charles, em uma sala neutra, com testemunhas jurídicas. Foi direto. Nós não devemos nada a você, e você não tem mais controle sobre a nossa história. O que você quer? Me humilhar? Não. Já fizemos isso sem abrir a boca. Só viemos dizer que a última porta que você pode bater está se fechando hoje. Charles saiu humilhado, sem argumentos. Pela primeira vez, viu as consequências de seus atos em tempo real. Esse confronto não foi sobre vingança, foi sobre libertação. E marcou o início do verdadeiro fechamento de ciclo. Dias depois, Elodie tomou sua decisão sobre Singapura. Vamos, mas vamos juntos, como sócios, como casal, como iguais. Julian sorriu. E como você quer comemorar isso? Casando comigo. De novo, mas agora do meu jeito, o novo casamento seria diferente, menor, íntimo, mas com todos os que realmente importavam, inclusive Camille, que seria uma das madrinhas, num gesto simbólico de recomeço. A cerimônia seria realizada no mesmo terraço onde ele a pedira em casamento de verdade, em Bordeaux. A contagem regressiva para esse momento marcou uma fase intensa. Amigos, antigos colaboradores, instituições beneficiadas pela fundação, todos queriam participar ou contribuir. Mas Elodie manteve o foco. Nada de ostentação. Aquela união era símbolo de tudo que viveram, das dores e da superação, da verdade e do renascimento. Na véspera do casamento, Julian levou Elodie para ver uma última surpresa. Um terreno no interior da França, onde seria construída uma escola de empreendedorismo social com o nome da mãe dela. Ao lado, outra placa já fincada na terra dizia: Residência Margot, um lar para mulheres recomeçarem. Elodie o abraçou com força. Você me deu muito mais do que amor. Você me deu propósito. Julian sussurrou. E você me ensinou o que é coragem. Tudo estava pronto, e o mundo, enfim, prestes a ver o renascimento do casal que um dia foi descartado por todos, mas que agora brilhava com a força de quem sobreviveu ao impossível. O sol nascia timidamente em Bordeaux, derramando seus primeiros raios dourados sobre o terraço onde tudo começou. O pedido, o recomeço, o amor. Inesperado. Era o dia do novo casamento de Julian e Elodie, mas não havia fotógrafos, nem flashes, nem socialites sedentas por atenção. Apenas os poucos que sabiam a verdade por trás da história, que aquele casal não estava ali para impressionar, mas para selar diante do mundo o renascimento de suas almas. Julian vestia um terno azul escuro, clássico, com um lenço branco no bolso, o mesmo que usara no dia do primeiro casamento, quando ainda era um estranho. Elodie caminhava até ele com um vestido leve, sem brilhos, sem véu, com o cabelo preso num coque baixo e delicado. O único enfeite era um colar com o pingente de lavanda seca, símbolo do campo onde haviam se refugiado após a morte de Margot. A cerimônia seguiu com simplicidade. Camille, visivelmente emocionada, foi uma das madrinhas. Não pediu destaque, não interrompeu nada. Apenas entregou a aliança com mãos trêmulas e lágrimas contidas. Atrás dela, um representante da fundação recém-criada lia uma pequena carta de crianças, acolhidas por um dos projetos financiados por Julian e Elodie. Todos estavam ali por gratidão, por amor.
No momento dos votos, Julian foi direto. Eu prometi proteger você, mesmo quando você não sabia que precisava. Agora prometo caminhar ao seu lado, mesmo quando nossas rotas mudarem de direção. Você me deu razão. Eu te dou eternidade. Elodie respirou fundo antes de responder. Você me ensinou que o amor não grita, ele permanece, que a verdade pode se esconder, mas nunca deixa de pulsar. Eu não casei com um bilionário, casei com o único homem que enxergou valor em mim quando ninguém mais viu, e faria isso 1000 vezes. Houve silêncio, e então aplausos, não entusiasmados, mas reverentes, como se todos ali soubessem que presenciavam algo maior do que um casamento, um renascimento. Mas o mundo exterior não descansava. Enquanto o casal celebrava Charles Beaumont em sua decadência final, arquitetava sua última tentativa de recuperar dignidade. Ele havia vendido informações pessoais e fotos antigas de Julian e Elodie para um tabloide sensacionalista de Paris. A promessa era clara: expor a farsa do casamento por contrato, reavivar o escândalo e talvez lucrar com isso. A matéria sairia no domingo seguinte, mas Julian já sabia. Dias antes, seu advogado havia interceptado parte do conteúdo. E Julian preparou sua própria resposta, um vídeo gravado por ele e Elodie, onde contavam a verdade, toda a verdade, com suas próprias palavras. No dia seguinte ao casamento, com a imprensa especulando o suposto contrato secreto, o vídeo foi publicado nas redes sociais de Julian. O vídeo tinha menos de 6 minutos. Nele, Julian contava como havia sido descartado por seu pai, como construiu seu império em silêncio e como conheceu Elodie. Ela então assumia a fala, contando sobre a doença da mãe, o acordo com o pai e o dia em que conheceu Julian no altar, acreditando que ele fosse apenas um homem simples. Sim, começamos por obrigação, dizia ela, mas nada foi mais verdadeiro do que o que vivemos depois disso. O que era um contrato virou lar. O que era conveniência virou amor. E se isso for escândalo, então que seja um escândalo eterno. A resposta foi imediata. A internet se comoveu, a mídia recuou e o tabloide, ao tentar publicar sua versão distorcida, foi bombardeado por críticas. A matéria perdeu força e Charles, enfim, foi silenciado pelo próprio desprezo que plantou. Naquela semana, a história de Elodie e Julian estampou sites do mundo inteiro. Não como escândalo, mas como exemplo. A filha renegada e o bastardo bilionário viraram manchete inspiradora em revistas que antes os ignoravam. Mas para eles, isso pouco importava. O que realmente importava era o momento em que, dias depois, em Singapura, Elodie desceu do avião com a mala na mão e o coração firme, pronta para iniciar uma nova etapa, com o homem que havia quebrado todas as barreiras que a vida ergueu entre eles. E ao pisar em solo estrangeiro, Julian a olhou e disse: chegamos, mas o começo sempre será você, a nova vida em Singapura. Foi diferente de tudo que Elodie já havia imaginado. As ruas limpas, a tecnologia em cada esquina, os jardins suspensos no meio da cidade, tudo parecia tirado de um futuro distante. Mas não foi o luxo ou a novidade que a marcaram. Foi o silêncio, um silêncio confortável. Pela primeira vez, ela vivia em um lugar onde ninguém a conhecia como a filha renegada, a irmã esquecida ou a esposa de um bastardo. Era apenas ela e Julian.
Dois sobreviventes de mundos quebrados, reconstruindo algo inteiro. Julien continuou sua atuação estratégica à frente dos negócios, agora com Elodie como parceira em decisões sociais. Juntos, reformularam a missão da Fundação, expandindo o alcance para países do Sudeste Asiático, financiando abrigos, educação e recomeços silenciosos, como os deles. Apesar da distância, Camille mantinha contato. Pouco, mas honesto. Mandava mensagens perguntando por projetos. Às vezes, contava de suas sessões de terapia e até compartilhou que havia começado a estudar psicologia. Era o início de um novo ciclo, tímido, mas real. Charles, por outro lado, desapareceu da cena pública. Tentou ainda alguns contatos com jornalistas, mas foi ignorado. Virou uma figura triste em um bairro decadente de Lyon. Julien nunca mais falou dele. E Elodie também não. Não por ódio, mas porque ele finalmente deixara de importar. Alguns meses depois, Elodie e Julien voltaram discretamente à França para uma visita sem alarde. Foram ao campo de lavandas onde haviam se refugiado após a morte de Margot. Levaram flores e um envelope. Dentro havia o ultrassom do primeiro filho. Sim, a história deles teria uma nova geração. Mas diferente da anterior, essa criança nasceria com algo que nenhum dos dois teve na infância. Um lar feito de amor verdadeiro. Sem contratos, sem ambição, apenas com a promessa silenciosa de dois corações que sobreviveram e juntos venceram. No retorno a Singapura, ela sussurrou no voo: "Nosso filho vai crescer sabendo que nasceu de uma história improvável, mas profundamente real." Julien sorriu e segurou sua mão. "Vai crescer sabendo que vale a pena lutar por amor, mesmo quando ninguém acredita em você." Anos depois, em uma escola no interior da França que levava o nome de Margot, uma criança, de olhos curiosos, apontava para um retrato na parede. "Mamãe, quem é essa moça ao lado do papai?" Elodie sorriu. "Sou eu." Antes de saber o que era ser amada de verdade. Do lado de fora, Julien observava o campo florido onde o filho brincava com outras crianças, sem medo, sem culpa, sem peso. E naquele instante, ambos sabiam. Tudo valeu. A pena, porque amor verdadeiro não começa perfeito, ele se constrói com luta, silêncio e recomeços. E você, se estivesse no lugar deles, o que você faria? Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que também precisa lembrar do seu valor. Comente aqui embaixo. Você acredita que o amor pode nascer mesmo nas situações mais improváveis? E se ainda não se inscreveu, clique agora em inscrever-se e ajude o nosso canal a bater nossa meta. Prepare-se para a próxima história. Ela é maravilhosamente emocionante.